Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro especial de Halloween. Então, como é que vai funcionar? A gente vai fazer nessas quintas-feiras contos, né? São 5 quintas-feiras agora no mês de outubro. Dessas 5, 4 são contos de um mesmo livro e a última quinta-feira eu ainda não decidi se a gente vai pegar o Rua Morgue, do Paul, ou se a gente vai fazer outro conto, ou se a gente vai fazer um quadrinho de terror. Eu vou provavelmente decidir depois do meu aniversário, que é dia 16. Aceito presente. E parabéns no Instagram, lá no @LiviaMulder. Então, assim, até lá eu decido o que a gente vai fazer. Mas essas primeiras 4 quintas-feiras já estão definidas. Elas todas vão tratar de contos do mesmo autor, que seria o Robert W. Chambers, nascido em 1865, falecido em 1933. Era escritor e ilustrador, nascido em Nova York, especificamente no Brooklyn. Filho de um advogado que foi casado com a filha do seu sócio no escritório de advocacia lá. Ele vem de uma família que era uma família que frequentava a sociedade de Nova York. Eles têm muitos casamentos com pessoas ilustres, de famílias muito ilustres da sociedade nova-iorquina e da América. No começo da vida, ele estuda na Escola Politécnica do Brooklyn, vai depois para Paris e se forma na Escola de Belas Artes e na Academia Julian. Depois volta para Nova York e começa a trabalhar como ilustrador para revistas como Life, True e Vogue. Sim, essas revistas são muito antigas. Ele começa, então, a escrever. Não se tem real registro de quando exatamente ele começa a escrever, mas o primeiro trabalho dele é um trabalho extremamente famoso, que é o livro de onde nós tiramos o conto de hoje, que é um livro chamado O Rei de Amarelo, uma coletânea de contos de terror. Quer dizer, não só de terror, ele é mais conhecido pelos contos de terror, mas você tem vários gêneros de contos diferentes nesse livro. E é um livro que foi muito admirado pelo Lovecraft. E aqui tem uma curiosidade. Muitas pessoas colocam que o Rei de Amarelo vai influenciar o Lovecraft a escrever. Não é real, tá? O Lovecraft já era um escritor, já tinha o seu estilo definido, já tinha começado a escrever terror cósmico quando ele descobre o Robert W. Chambers, mas mesmo assim o Rei de Amarelo é um livro muito admirado pelo Lovecraft e por toda a galera que ele se dava, tal, galera do Weird Tales, enfim. E esse livro é lançado em 1887. Nós vamos aqui tratar nesse mês os 4 primeiros contos desse livro, que são contos que permeiam não, na verdade eles têm uma coisa em comum. Essa coisa em comum é uma peça fictícia, uma peça de teatro fictícia chamada O Rei de Amarelo, que você não lê em nenhum momento, é publicada pelo Chambers, mas você, através desses contos, tem vislumbres de como essa peça é. Desses contos, 2 se passam em Nova York, 2 se passam em Paris, o de hoje se passa em Nova York. E aqui a gente tem uma coisa muito legal. Para você ver como esse conto ele é realmente muito especial, esse trabalho do Chambers é muito especial, você tem que entender primeiro o background dessa história, que seria, primeiro, essa peça que ninguém realmente entende, chamada O Rei de Amarelo, mas que é uma peça que aparentemente quem a lê ou quem assiste fica louco, é uma coisa meio perturbadora, não se sabe em qual grau, mas as pessoas ficam tocadas por ela. E se passa, o conto de hoje, por exemplo, se passa em uns Estados Unidos, em uma Nova York, de 1920. Lembrando, o conto foi escrito em 1887. Se passa em 1920, num Estados Unidos distópico. Mas, gente, assim, quando você para pegar as coisas que ele descreve, ele passa assim, o começo do conto inteiro definindo o país que se passa, os Estados Unidos, a versão dele dos Estados Unidos. Quando você pega, você começa a pensar umas coisas assim, você começa a pensar, meio profético isso. Mas a gente vai destrinchar melhor no segundo bloco, mas coisas que ele diz sobre esses Estados Unidos proféticos. Ele fala que é um país que houve uma ascensão de uma nova elite, de uma nova classe social abastarda, e que essa classe social domina, então, o país, e que uma das medidas que ela toma, essa elite nova,
é a redução das imigrações estrangeiras para dentro dos Estados Unidos e, consequentemente, a redução da influência estrangeira dentro dos Estados Unidos. Outra coisa que traz a exclusão dos judeus não nascidos na América. Esse Estados Unidos distópico, ele também criou um estado apenas para afrodescendentes, é como se fosse um grande gueto só para afrodescendentes. Esse Estados Unidos distópico fala que houve uma guerra contra a Alemanha, que é uma guerra que vai existir em 1916, 1917, que é a Primeira Guerra Mundial, né? Que é contra, entre outros países, contra a Alemanha. Esse conto vai prever a anexação do Havaí, que é uma coisa que só acontece em 1898, sendo que, de novo, foi escrito em 1887, 11 anos antes. Vai prever a treta com Cuba, esse conto, né? Então, assim, realmente é um pouco assustador o que esse conto traz em termos de profecias que os Estados Unidos vai demonstrar depois. E, entre outras coisas que esse novo Estados Unidos tem, é uma coisa chamada câmeras letais, ou seja, locais onde as pessoas que não querem mais viver podem ir lá se desviver de uma maneira, entre aspas, indolor e, entre mais aspas ainda, digna. Tá? Esse é o pano de fundo dessa história. E no meio dessa história você vai encontrar o nosso protagonista, que é o senhor Casten, e a gente vai ouvir dele. Ele é um narrador em primeira pessoa, claramente não confiável, tá? E a gente vai ouvir dele que há um tempo atrás ele sofreu uma queda de cavalo. E quando ele sofreu uma queda de cavalo, foi percebido mudanças de humor e personalidade nele. Ou seja, ele deve ter, por algum motivo, sofrido algum dano neurológico ali. E por causa disso, ele é internado em um manicômio. Depois de anos nesse manicômio, anos não, mas ele fica um tempo nesse manicômio, ele ganha alta, mas ele continua tendo, por exemplo, dores de cabeça. E a mudança de personalidade que ele sofreu não volta, ou seja, ele continua sendo a pessoa que ele se tornou após essa queda de cavalo, né? E ele meio que, de uma maneira jocosa, ali dá a entender que ele vai se vingar do médico psiquiatra que cuidou dele lá no manicômio, enfim, que ele continua se tratando com esse médico por causa das dores de cabeça que ele tem, desde que ele se acidentou. E ele conta que no período de convalescência dele, ele caiu nas mãos dele um livro que é o texto de uma peça chamada O Rei de Amarelo. E que ele fala que ele ficou muito tocado, que ele ficou muito, muito em choque, que aquela peça mexeu muito com ele, a ponto dele pensar seriamente em queimar o livro depois que ele terminou o primeiro ato da peça. Mas depois, no momento que ele ia jogar no fogo, ele começa a ler o comecinho, muito livre Leão fazer isso, começa a ler o comecinho daquele segundo ato, e ele resolve continuar, e ele chora, ele ri, e aquela peça fica gravada nele profundamente, como sendo uma grande obra. Mas que, porém, ele sabia que esta peça em específico, essa obra em específico, ela tinha sido proibida em vários locais. Na França, em Londres, quando primeiro foi proibida na França, quando chega em Londres, todo mundo vai ler por causa do hype que se cria, né? Quanto mais você tenta proibir, mais as pessoas querem ver. Basicamente é isso. Então ele tem noção da fama de maldita que tem essa peça. Aí a gente vai acompanhar ele. Ele primeiro vê a inauguração de uma dessas câmaras de letais que chega na cidade de Nova York. Aí a gente acompanha ele até ele no armeiro, que é um amigo dele chamado Hal Burke. Esse cara, ele restaura armaduras antigas para colecionadores e pessoas muito ricas. E ele tem uma filha chamada Constance. E a Constance é apaixonada pelo Louis, que é o primo do Casten. Tanto que, quando ele entra, o armeiro fala assim: ah, bem-vindo, senhor Casten. Aí a Constância vem toda feliz achando que é o Louis, e não é. Porque o Louis, na verdade, ele é do exército, mas está fora, mas está voltando. Então ela está muito ansiosa para conhecê-lo. Conversa vai, conversa vem. O Halbeck fala para ele que ele tá com um trabalho de uma restauração, de uma armadura, mas está faltando muitas peças. E aí o
Casten fala pra ele assim, olha, você sabe o senhor Wilde? E sim, gente, foi uma homenagem ao Oscar Wilde aqui, tá? O senhor Wilde, aí o armeiro fala assim, aquele cara é meio doido. E aí fica um climão assim, né? Porque o cara já tinha ficado em manicômio, então ele é um pouco sensível a essas coisas. Aí ele, então, ele é um cara estranho e tal, mas ele disse que você vai poder encontrar exatamente as peças da armadura que você tá tratando em tal e tal local. Então, assim, você chama ele de doido, mas tá aí, olha só, o tipo de informação que ele tem. E aí o armeiro fica meio assim, mas anota mesmo assim, né, onde tá as peças da armadura e vai verificar depois. E aí termina essa visita que ele faz pro armeiro e ele sai e a gente vai ver então ele visitando este famoso senhor Wilde, que descreve-se como uma pessoa sem orelhas, sem os dedos da mão. Não se sabe se ele ficou deformado ou se ele já nasceu com esses órgãos faltando, né, dedos e orelha e tal. E ele é uma criatura que, assim, ele parece ser um homem perturbado, sim, mas ele é um cara que ainda assim continua tendo uma capacidade de conversação muito fluida. E a primeira cena que aparece dele é ele enchendo o saco da gata que ele tem, fazendo umas brincadeiras super violentas com a gata para irritar a gata e ela pular na cara dele. E ela faz isso, obviamente ela faz isso. E aí, depois que ele toma uns arranhões na cara, acho que no nariz principalmente da gata, ela vai embora e aí ele senta para conversar com o nosso protagonista. E daqui para frente eu vou chamar o comercial, porque, gente, eu vou contar o final desse livro, desse conto até o final, e a gente vai fazer uma reflexão, porque eu particularmente acho que o Chambers foi muito profético nesse conto. E uma profecia que não está listada lá no começo das profecias que eu falei para vocês. Então, volto já. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Descobrimos então que este senhor Wilde, ele na verdade tem uma profissão que não fica muito claro no conto exatamente o que é, mas ele se auto-intitula reparador de reputações. E ele fala pro protagonista uma lista de pessoas que tiveram a reputação danificada, aonde foi, quando foi, e que elas contrataram ele, que em tal dia, tal hora ele ia reparar a reputação delas e da família delas, e fala, eu ganhei 5 libras aqui, $5 ali, uma coisa assim. Ou seja, ele fala, é lucrativo ser reparador de reputações, mas não fica muito claro. Quando eu estava lendo, eu fiquei pensando assim, será que é uma situação de duelo? Será que é isso? Ou eu que assisti Hamilton muito recentemente, tem muito duelo no Hamilton. E eu fiquei pensando, mas não fica realmente claro no post. No post não, no conto. Mas fica claro que o Casten estava contratando o Sr. Wilde para prestar-lhe um serviço, que talvez fosse essa reparação de reputação. Mas, mais uma vez, não fica claro. A única coisa que a gente tem muito claro que existe ali um acordo financeiro e um acordo de trabalho entre esses dois homens, que ambos têm, muito claramente, sua psique danificada. Aí, em um determinado momento, o Wilde fala assim, e a Constance, a filha lá do armeiro? Aí o protagonista fala assim, ela realmente ama o meu primo. E ele fala assim, olha, tu tem que conversar com o teu primo, eles não podem casar. E ele fala assim, pô, mas eles estão muito apaixonados. Aí ela fala assim, mas você tem que resolver esse lance aí, porque eles não podem casar. E fica nesse mistério. O protagonista vai embora e ele se encontra, então, com seu primo, Louis, que voltou, né, da guerra, que é militar e voltou para a cidade, e ele fala assim, eu quero ver a Constance, e eles se encontram, o Casten, ele é testemunho ocular do amor que o Louis tem pela Constance, até que
o Louis chega com ele em determinado momento e fala assim, vou casar com a Constance. Nesse dia que tá o Louis e a Constance passeando e ele tá junto com o pai da Constance também, o pai da Constance vira pra ele e fala assim, olha, você lembra que o seu senhor Wilde falou que tal local tinha as peças da armadura? Então, realmente eu fui lá e realmente tinha as peças da armadura ali. Então, assim, eu sei que esse senhor é meio perturbado da cabeça. Aliás, todos os personagens ficam sem querer dando uma dessa no cara, no protagonista. E aí ele fala assim, eu sei que ele é meio pancada na cabeça, mas tá aí que ele realmente tinha razão nisso, eu fiquei impressionada. Então eu até vou dar uma gorjeta pra ele, uma grana e tal. E aí o protagonista fala assim, olha, não precisa, porque muito em breve ele vai ser o homem mais rico dos Estados Unidos, junto comigo. E aí o armeiro fica assim, oi? Mas sabe quando você escuta uma coisa meio sabe, doidinho da estação? Toda estação de trem tem um doidinho. Aí você fala assim, o doidinho fica falando as coisas, tipo, Ministério Etron, tal. Aí você fala, tá bom, tá bom. E aí meio que o armeiro faz isso. Tá, que legal. Pois muito que bem. Aí, um belo dia, o Louis vai lá na casa do Casten e encontra o Casten vestido com uma coroa, com umas bijuterias e uma capa que tem um emblema amarelo. E aqui é bem legal você ver essa cena no livro, no conto, porque como você está lendo o conto do ponto de vista do Casten, o Casten fala que essa é uma roupa muito bonita. Ele mesmo fala que seria, então, uma roupa de rei de amarelo, né? Do livro lá que ele leu, da peça que ele leu. E que é uma roupa muito bonita, e que a coroa tem diamantes, então ele mantém a coroa e a roupa ali num cofre, porque é de um valor inestimável e tal. Já o Louis, quando chega, ele meio que faz comentários que dão a entender que quando ele olha para aquela indumentária, aquela roupa é pobre. É claramente uma coroa de latão, que os diamantes são plástico, entendeu? Então é bem legal, porque aqui você tem realmente o autor falando assim, não acredite no que você está ouvindo deste senhor, mesmo ele sendo nosso protagonista. Isso é muito bacana. Assim, final do século XIX, começo do século XX, o narrador não confiável, ele era meio que moda na literatura naquela época. Você vê em várias obras de vários gêneros diferentes e locais do mundo diferente a utilização dessa ferramenta, que eu particularmente acho muito divertida para quem está lendo, assim, né? E aqui não é diferente, ele usa isso claramente. Aliás, é nesse dia que o Louis confessa para ele que vai casar com a Constance, e aí o protagonista vira para ele e fala assim, vamos fazer o seguinte, tal dia em tal hora você se encontra comigo que eu preciso conversar com você. Eu, se fosse Louis, teria falado assim, ué, meu querido, tô aqui na tua frente, fala agora, né? Principalmente porque eu sou muito curiosa. Você quer me matar, você fala assim, eu preciso falar com você. Sobre o quê? Não, tal dia e tal hora. Fala, epa, calma, não. Você não vai sair da minha frente até você pelo menos me adiantar o assunto, tá? Porque eu tenho ansiedade, eu sou curiosa, tá? Eu sou suscetível a crises de pânico, eu quero comer doce e fazer compras caras quando eu tô perturbada, e é isso que vai acontecer se você não me disser exatamente o que você quer conversar comigo, tá? Eu sou esse tipo de pessoa. O Louis podia ter dito, mas não, ele é uma pessoa mais evoluída que eu, ele vira pro protagonista e fala assim, tá bom, vou estar lá pra gente conversar. Enfim. O protagonista vai falar com o Sr. Wilde, que eu esqueci de falar, né? O apartamento do Sr. Wilde fica nos altos da loja do armeiro, tá bom? Então ele conhece a Constance, conhece o armeiro e tal. E aí ele chega lá, o Sr. Wilde tá destruído de cortes na cara, porque a gata dele Ai, meu Deus, lembranças aqui, porque eu durmo com a minha gata, né? Eu sou alérgica a gato, mas eu amo a minha gata e eu durmo com ela. E ela dorme entre eu e o André. E esta gata, de vez em quando, ela apronta umas no meio da madrugada que são muito boas. E vira e mexe a gente acorda com uns arranhados, assim, uns pulos no estômago, é normal de quem tem gato. E aí esse cara o Mr. Wilde tá coberto de cortes na cara, porque a gata dele atacou ele durante o sono. E ele tá, assim, pingando sangue. E a gata está desaparecida. E aqui a gente tem a introdução do Sr. Vance. O Sr. Vance, a gente descobre que é um rapaz que está ali na sala com o Sr. Wilde.
Ele era o caixa de um banco. Ele foi acusado de falsificação nesse banco. Ele é preso em Sing Sing, que é uma prisão lá de Nova York. Depois ele é transferido para o manicômio. Acontece que em algum momento ali ele tem contato com a peça do Rei Amarelo. E quando ele vê o Sr. Casten na frente dele, ele fala: pelo amor de Deus, tira esse homem, que é o Sr. Wilde, tira esse homem de perto de mim, porque esse homem é louco, o senhor é uma pessoa diferente. Eu passei um tempo no manicômio, eu me curei, mas agora, quando eu já estava quase esquecendo o rei, este cara me traz o Rei Amarelo Rei de Amarelo de volta, e eu vou ficar doido, eu vou ficar doido. Então você vê que é uma pessoa que tem ali, assim como o Sr. Casten, um background no manicômio e um background de contato com a obra O Rei de Amarelo. E aí, o Sr. Wilde vai ler para tanto o Casten quanto o Sr. Vance a história do que seria a dinastia imperial da América. E é aqui que você começa a perceber para onde é que está indo essa história. O Sr. Casten e o Sr. Wilde, eles acreditam nessa tal de dinastia imperial da América, que supostamente é algo que é vislumbrado na peça O Rei de Amarelo. E ele conta que o Sr. Casten deve tomar para si o trono deste império americano, porém que o seu primo Louis é o verdadeiro herdeiro. Então o Sr. Louis precisa abdicar ao trono para o Casten, não se casar e ir embora em exílio. E é por isso que ele não pode se casar com a Constance. Até aqui você pensa, doidinhos, galerinha perturbadinha, mas olha só, estão brincando de faz de conta. É quando você percebe que, na verdade, o Sr. Vance está lá para ser obrigado pelo Sr. Wilde a matar o armeiro e a Constance. E que, enquanto isso, o Casten vai estar lá no local onde ele marcou com o Louis, o primo dele, para fazer o Louis, entre aspas, abdicar o seu trono e falar assim: Constance está morta, tu já não vai casar, então só abdica o trono e dá ele para mim. E é aqui que você percebe que este faz de conta, que até então parecia apenas inofensivo, vai culminar na morte de duas pessoas, que é o pai e a filha, o armeiro e a Constance, filho dele. E é exatamente isso que acontece. O Vance, não fica claro se ele chega a matar, mas o que a gente sabe é que depois ele aparece entrando numa câmara letal para acabar com a própria vida. O Casten se encontra com o Louis, que não está assim, tendo a mínima ideia do que está acontecendo. Ele dá pro Louis ler essas anotações do Wilde, que seria a dinastia imperial da América. E ele começa um papo com o Louis falando assim: o Dr. Archer, que é o cara lá do psiquiatra lá do manicômio que internou ele tomou de mim o segredo da sucessão imperial, tentou me privar do meu direito, o trono é meu, colocou você no meu lugar para ser o herdeiro do trono da dinastia imperial da América. Então eu preciso que você abdique do trono para mim, que você vá embora, que você não case com a Constance. E aí o Louis, meio assustado, começa a falar assim: não, tá, tudo bem, eu abdico, não tem problema, pode ficar com a coroa aí, não sei nem do que você tá falando, mas fica aí, meu velho, fica tranquilo. Só que aí o Casten vai começando a ficar violento, e aí ele revela finalmente pro Louis que o Dr. Archer tá morto. Inclusive ele fala assim: pode chamar a polícia porque eles vão encontrar ele com a garganta aberta lá no porão da casa dele. E a tua Constance e o pai dela também já não existem mais. E ele ainda fala pro Lu: então agora você pode ir porque o seu casamento não é mais um perigo e você também não é mais um perigo para mim porque agora eu sou o rei. E aí termina o conto, o Louis batendo na porta da Constance e do armeiro, não tendo resposta, e até o protagonista falando assim: nunca vai ter resposta porque os mortos não falam. O Casten voltando para casa do Wilde, vendo a gata meio no escuro, assim, então ele pega ele tem uma faca com ele tenta passar na gata, e como Deus é bom e justo, ele não consegue. Mas ele percebe que no meio da escuridão ele acertou alguém, e quando ele liga a luz, né, acende o lampião lá,
quem está, na verdade, com a cabeça pendente, caída, porque, na verdade, quando ele tentou passar a faca na gata, ele passou a faca no pescoço, é o pescoço do Sr. Wilde. O Sr. Wilde estava ali, né, separado, parte dele separada do seu corpo. E termina, então, o primeiro conto do Rei de Amarelo, que é o Reparador de Reputações. Mentira, não termina aí. Eu esqueci de contar que, assim, no finalzinho, bem no finalzinho, é dito que ele vira para trás e encontra a Constance chorando baixinho, vendo tudo que está acontecendo, o armeiro vendo tudo que está acontecendo e o primo dele, o Louis, horrorizado, que já chamou a polícia. E ele gritando assim, você tomou o meu trono, você tomou o meu império, agora é você que vai ser o rei, você que tá com a coroa do Rei de Amarelo. E aí realmente termina, na última frase escrito, o senhor Casten morreu ontem no manicômio judiciário. Esse é o fim real do primeiro conto de O Rei de Amarelo. Eu acho um conto muito legal, é um conto que ele se desenvolve de uma maneira muito interessante, principalmente porque a gente tem essa coisa do conto em primeira pessoa e do narrador não confiável. Eu acho isso muito legal num conto de ordem de suspense, de um conto de ordem de terror. A clara degradação psicológica desse protagonista, ela é demonstrada aos poucos pro leitor. Então, aos poucos, você vai tendo a dimensão da loucura dele e da periculosidade dessa loucura na vida real, né? O que eu gosto muito é que não é que ele cai naquela máxima de o Rei de Amarelo, a peça, a obra maldita, o texto maldito. E sim, fica claro que ela pode apenas ser o gatilho de uma loucura, de uma maldade que já existe no nosso protagonista. E outras pessoas também que leram essa peça. Mas não recai sobre ela algo sobrenatural, né? Não recai sobre esta peça exatamente a maldade que vai contaminar os outros. Isso eu acho muito bacana. Mas a última coisa que eu queria falar sobre esse conto é que eu fiquei realmente muito impressionada, como eu falei para vocês no começo, quando a gente tem o desenho da América, onde se passa o conto, uma América de 1920 totalmente distópica, mas que era distópica para quem estava escrevendo em 1887 o conto. Para nós, aqui em 2025, a gente, na verdade, olha e fala assim, meio que foi para isso aí mesmo que a América foi desenhada e que a América evoluiu. E aí eu fico, assim, não vou dar nomes aos bois, porque eu tenho uma viagem marcada em fevereiro e eu quero continuar com o meu visto. Mas vamos lembrar que a América atual, os Estados Unidos da América atuais, estão sim caminhando para um totalitarismo, para uma dinastia imperial americana, onde no topo dessa dinastia nós temos um homem amarelo. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Os próximos episódios de quinta-feira vão continuar os contos do livro O Rei de Amarelo. E na próxima segunda teremos, então, Jane Austen com Orgulho e Preconceito. Amanhã, episódio extra especial de quadrinhos. No caso, um mangá chamado Witch Hat Atelier. Então, pelo amor de Deus, engaja. Vai lá no @liviamuder, meu Instagram. Vai também no @linolivro, no Substack, onde você consegue também ouvir esse podcast, onde você consegue ver o resumo desse podcast em leitura, caso você esteja num local que não dá para ouvir o podcast inteiro. Enfim, existem várias maneiras de você entrar em contato com esse episódio e também compartilhar com seus amigos, tá certo? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.